EBD, Escola Bíblica Dominical. Todo domingo nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. E hoje a aula foi tão boa que os irmãos não queriam nem tomar café. Foi boa, e disse que ainda tem que terminar, porque não terminou, né? Então o evangelista Araújo vai marcar o churrasco na casa dele para terminar de acordo com o irmão Sebastião. Mas só vai quem foi hoje de manhã, tá, irmão? Quem não foi, não vai comer churrasco. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e grande é a tua fidelidade para conosco. Te louvamos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui na tua casa para ouvir a tua voz. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: um Deus, mais sorte, um Deus que surpreende. Nós servimos a um Deus, irmãos, que é poderoso. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nada mais poderoso do que o nosso Deus. E muitas das vezes nós não temos a ciência, o conhecimento, o entendimento do poder que Deus tem. Deus tem um poder inigualável, incomparável. O seu poder é tão grande que pela palavra Ele fez os céus e a terra. Pela palavra Ele criou tudo que existe e que nós vemos e que nós enxergamos, pelo grande poder que Ele tem. E quando o tema nos propõe que um Deus que nós servimos é um Deus que surpreende, Ele pode sempre nos surpreender. Ele pode sempre fazer algo. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente, do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Então, se a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, significa que Ele pode nos surpreender. Muitas das vezes nós oramos pedindo alguma coisa, mas a Bíblia diz que Ele pode fazer mais. Muitas das vezes nós pensamos que Deus pode fazer tal coisa, mas a Bíblia diz que Ele pode fazer muito mais. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus que surpreende, e Ele é um Deus surpreendente. Nós poderíamos citar aqui vários momentos da Bíblia. Eu até anotei alguns resumos aqui sobre as surpresas de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Reis capítulo 4, fala de uma mulher que é conhecida na Bíblia como mulher samaritana, como a sunamita. A Bíblia diz que aquela mulher não tinha filhos, e a sunamita, ela servia a Deus com gratidão, com alegria. E sempre quando eu prego sobre ela, eu costumo dizer que Deus, Ele nos dá presente que nós nem pedimos, de forma surpreendente. A Bíblia diz que quando o homem de Deus passava na frente da casa dela, Eliseu, ela dizia para o seu marido: olha, eu vejo que este homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele. E assim eles fizeram, servindo ao Senhor, abençoando a vida do homem de Deus. E a Bíblia diz que Eliseu ficava naquele quarto, e um dia ele disse para Geazi, o seu servo: olha, vai lá e pergunta o que ela precisa. E ela disse: não, está tudo bem, eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, eu não preciso de nada, está tudo tranquilo. E quando Geazi volta para Eliseu, ele diz assim: olha, ela disse que está tudo bem, mas eu soube que ela não tem filhos. A Bíblia diz que Eliseu chama ela à porta do quarto dele e diz assim: olha, no tempo determinado da vida, tu abraçarás um menino.
E a Bíblia diz que 9 meses depois ela tem um filho. Ela fica grávida e tem um filho. Ou seja, Deus surpreendeu aquela mulher. Por quê? Porque ela serviu a Deus com gratidão. Nós temos outros textos da Bíblia que Deus surpreende. Como Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Deus pega Ezequiel em visão e coloca ele no meio do vale. E quando ele olha para o meio do vale, ele vê ossos sequíssimos, diz a Bíblia. E Deus pergunta de Ezequiel: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? E Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes. Ele coloca a glória para o Senhor, o poder para o Senhor, porque tudo depende de Deus, irmãos. Não adianta a gente pensar que é alguma coisa, porque tudo na nossa vida depende exclusivamente do Senhor. E a Bíblia diz que ele fala, e Deus disse assim: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Profetiza para que haja vida. A Bíblia diz que Ezequiel profetiza como o Senhor ordena. E quando ele profetizava, a Bíblia diz que houve um reboliço, um ruído, e cada osso foi se juntando ao seu osso. Nasceu nervo sobre os ossos, carne e pele. E se colocou ali um monte de defunto deitado naquele vale, que agora não era mais um vale de ossos secos, agora era um vale de defuntos, um monte de corpos ali deitado. A Bíblia diz que Deus manda ele profetizar de novo. E ele profetiza, e vem o vento sobre os 4 cantos da terra, e entra nos corpos e se coloca de pé um exército poderoso e tremendo. Deus, ele surpreendeu Ezequiel. Nós podemos citar na Bíblia, em Lucas, em João capítulo de número 5, que nós conhecemos como paralítico de Betesda. A Bíblia diz que havia um tanque que tinha 5 alpendres. E naquele tanque a Bíblia diz que em determinado momento do dia o anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que entrasse naquelas águas era curado. E havia um homem ali que tinha 38 anos que era paralítico, que era colocado ali na beira do tanque. E quando vinha um anjo, ele tinha uma expectativa de ser curado. 38 anos esperando um milagre. 38 anos esperando uma cura. Às vezes nós passamos 1 dia, 2 dias e já queremos murmurar porque o milagre não chega, a bênção não vem. Eu quero dizer para você: espere o tempo determinado de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. E a Bíblia, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Tenha paciência, porque se Deus está demorando, é porque o milagre vai chegar da melhor forma, do melhor jeito e o melhor estilo de Deus para a tua vida. E a Bíblia diz que 38 anos ele era enfermo e esperava ali. E Jesus chega e pergunta dele: você quer ficar curado? E ele diz assim: Senhor, eu venho aqui constantemente. O anjo agita as águas, mas na hora de eu entrar, pela deficiência que ele tinha, o problema que ele tinha, ele não conseguia entrar, e vinha outro antes dele e era curado. E Jesus ordena a ele: toma o teu leito e sai andando. A Bíblia diz que ele levanta e sai andando para a glória de Deus. No tempo determinado do Senhor, o milagre chegou na vida daquele homem. Deus surpreendeu ele no tempo correto. Às vezes nós temos impaciência, irmãos, de esperar o tempo de Deus, de esperar o propósito do Senhor. Nós queremos no nosso tempo, na nossa hora, porque nós somos humanos e queremos ver o milagre acontecendo. 38 anos aquele homem esperava um milagre, mas na hora de Jesus chegou o milagre. Deus surpreendeu ele na hora certa. Eu quero dizer para você, debaixo da autoridade de Deus, essa mensagem de hoje é uma mensagem profética. Deus vai chegar no tempo certo. Tenha paciência, espere com paciência, porque Deus vai te surpreender. Às vezes o que você quer do teu jeito vai ser pequenininho, mas o que Deus quer do jeito dele vai ser grande, vai ser tremendo, vai ser poderoso, e você vai contar o testemunho da tua vitória. Vamos lá. O nosso texto, a Bíblia diz que o homem chamado Saulo, muita gente fala que Deus transformou o nome dele de Saulo para Paulo, mas não é. A Bíblia diz que Paulo, que também se chamava Saulo, ou seja, era o mesmo nome. Paulo se chamava também Saulo, ou Saulo se chamava também Paulo. A Bíblia diz que Saulo, ele vivia do jeito que ele queria.
à vista dos seus olhos. Como diz Salomão, escreve: jovem, vive à vista dos seus olhos, da forma que tu quer, do jeito que tu quer. Saiba, porém, de uma coisa: tudo que você faz tomará Deus a juízo. Ou seja, nós podemos fazer o que quiser, irmão, mas uma coisa é certa: tudo que nós fizermos, Deus vai requerer de nós a prestação de conta. Então, Saulo, ele vivia do jeito que ele queria, perseguia os cristãos. A Bíblia diz que ele perseguia. No capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ou seja, ele queria acabar com os crentes, ele queria acabar com os cristãos, que se chamavam na época aqueles do caminho, o caminho, aqueles que seguiam o caminho, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando os cristãos se tornaram crentes em Cristo Jesus, chamavam eles do caminho, aqueles do caminho. E a Bíblia diz que Saulo ameaçava de morte os cristãos. Ele achava que vivia certo, ele tinha certeza absoluta que o pensamento dele era o correto. E quantas vezes nós somos assim? Achamos que nós estamos vivendo corretamente, com o nosso orgulho, com o nosso ego estendido, com nossos próprios pensamentos. Às vezes as nossas convicções são tão convictas, mas às vezes estão erradas. Às vezes aquilo que a gente pensa que está certo, não está certo. Aí vem a soberba, o orgulho. Não, o que eu penso está correto. Eu quero dizer para você: se coloque na posição que Deus quer. Que nem tudo que nós achamos que é certo, nem tudo aquilo que achamos que é correto. Às vezes a soberba está lá em cima e a gente não quer se dobrar para o que é correto, para o que é certo. Eu venho como profeta nessa noite: Deus vai mudar o teu pensamento, a tua convicção hoje, porque aquilo que Ele tem para fazer na tua vida vai depender da posição que você vai tomar diante do Cordeiro. Aleluia. Olha o que diz em Atos capítulo 26, abra sua Bíblia, versículo 9 e 11, 9 a 11, diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos nas prisões, muitos santos nas prisões, e quando os matavam, escuta só, isso é Saulo falando, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Olha como Saulo era terrível. Só que para ele estava certo. Só que para ele a convicção dele era maior do que qualquer autoridade. Por ele ter sido instruído, por ele ter estudado, por ele achar que a convicção dele era certa, ele não se dobrava para ninguém, irmãos. Ele tinha um ego lá em cima, tufado, inchado. Mas a Bíblia diz que o soberbo Deus abate e dá graça aos humildes. Aleluia. Se você quer ser exaltado nessa terra, seja humilde, humilhe-se debaixo da poderosa e potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Tenha convicção que a soberba, ela não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva a glória permitida por Deus é a humildade, a humilhação aos pés do Senhor. Não adianta a gente querer achar que era alguma coisa, irmão, que não vale nada. No dia que o rapaz subiu aí, que ele disse assim: pastor, essa viga aí só não caiu pela misericórdia de Deus na cabeça de alguém.
eu fiquei analisando, né? Eu fico agoniado, irmão. Pensa na agonia que eu fico. Angustiado, disse, meu Deus, acabou a reforma agora. Aí o primeiro incrédulo que veio olhar, irmão, ele já deixou eu lá embaixo, destruído. Ele já chegou e subiu assim, pastor, a única solução é tirar o forro todinho, tirar o telhado todinho, tirar tudo, reforçar as paredes e fazer tudo de novo. Eu disse, meu Deus. Eu fiquei sentado ali naquela muretinha lá, quase morrendo, irmão. Quem passou aqui morando aí nessa igreja 3 meses, igual eu fiquei. 3 não, acho que nem quanto tempo. Todo dia aqui, todo dia acompanhando, ficando com raiva dos pedreiros, fazendo. Eu disse, meu Deus, eu fiquei aqui e agora tem que derrubar tudinho. Eu comecei a orar ali. Chega a lágrima, saiu assim, sozinho ali, né? Um pedreiro foi embora e eu lembrei do outro, o primeiro que mexeu aqui no telhado. Eu disse, Jessé, vem aqui, ele é crente. Quando ele chegou aí, que ele subiu, pastor, ele é todo agoniado assim, é do mistério, irmão. Pastor, aqui Jesus já chegou aqui nesse lugar. Eu vou subir aí, Deus vai dar vitória para o senhor, pastor, porque Deus tem um negócio na sua vida. E começou a subir. Quando ele subiu, ele disse, não, pastor, está resolvido aqui, eu dou 15 dias, está resolvido o problema aqui e tal. Aí eu mandei o outro, Jesus abençoe o outro lá, porque ei, não precisa mais não. Aí ele fez o serviço, está aí. Mas sabe o que eu pensei? Que sem Deus, irmão, nós não somos nada. Se não for ao Senhor, o que seria de nós? Se não for o Senhor, como estaríamos nós? E aí teve um propósito, né? Nós tiramos o culto daqui, fizemos o culto ali na quadra. E todo esse momento eu analisando nos mínimos detalhes, aí teve sonhos e mais sonhos comigo. E eu pensando, Jesus, o negócio é grande, o que o Senhor vai fazer? O negócio é tremendo, o que o Senhor vai fazer. Só que Deus mostrou uma coisa: fique na dependência minha, dependa de mim. Deus falou comigo, irmão, dependa de mim, porque eu que vou fazer o milagre, eu que vou fazer o mistério acontecer, eu que vou fazer aquilo que eu falei. Deus é que faz, irmãos, Deus é que faz. Então Saulo, ele tinha esse pensamento de grandeza, de que sabia de tudo. Aí a Bíblia diz que ele pediu cartas para Damasco. Ele ia no caminho para Damasco. Qual era o desejo indo para Damasco? Eu vou matar os crentes, vou envergonhar eles, vou acabar com eles. Esse era o pensamento de orgulho que ele tinha, de soberba, que nós muitas das vezes temos, irmãos, achando que nós podemos alguma coisa. E aí ele foi com aquele pensamento, estava indo fazer os seus desejos, seus objetivos. E eu pergunto de nós, até quando você vai querer fazer as suas vontades? Até que momento você vai achar que não vai acontecer nada com o que você está fazendo, que Deus não está se importando, que Deus não está nem aí, que eu vou fazer o que eu quero? Ei, eu quero dizer uma coisa: você que se colocou um dia na posição do Senhor, vai chegar um momento que Deus vai apertar o cinto, colocar um ponto final e vai dizer, basta, foi até aqui. E ele está indo, irmão, achando que era o poderoso, achando que era o poderoso de Israel, né? Indo para Damasco, irmão. Mas no meio do caminho, e eu acho interessante, tem algumas traduções, a minha fala subitamente, e outras falam assim, de repente. Eu tenho uma pregação que eu já preguei sobre o de repente de Deus, mas não vai ser hoje não. De repente veio uma luz que cercou Saulo. A Bíblia diz, subitamente o cercou um resplendor de luz. Foi de repente, foi rápido. Esse subitamente significa foi rápido, foi de repente. O que Deus pode fazer na sua vida, irmão, é tão rápido, é de repente, que Deus pode mudar a trajetória de uma forma tão poderosa que tu nem pode imaginar. Deus, ele trabalha no de repente.
Às vezes você está andando aqui, andando ali, e de repente Deus muda o caminho, de repente Deus muda a situação, de repente Deus muda a escolha, mas tudo que Deus faz, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se você está na posição de Deus, vai ser de repente que Deus vai mudar a história, vai ser de repente que Deus vai mudar aquela situação da tua casa, da tua família, vai ser de repente o que Deus vai fazer e vai ser para o teu melhor. Aleluia. De repente, a Bíblia diz assim, indo no caminho, aconteceu que de repente cercou um resplendor de luz do céu. Sabe o que cercou Saulo, irmão? Foi o poder de Deus, foi a presença do Senhor. A presença do Senhor cercou de glória. Como lá em Mateus capítulo 17, a Bíblia diz que Deus chamou Pedro, Tiago e João ao alto monte, e ali a Bíblia diz que Jesus se transfigurou diante deles. Quando ele se transfigurou, a glória do Senhor envolveu eles, que os discípulos disseram assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos aqui um tabernáculo, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, eles não queriam mais sair da presença do Senhor, porque Ele os cercou de glória, de poder. Significa o que, irmão? Que quando nós estamos na presença de Deus, nós não temos vontade de ir embora, nós não temos vontade de ir para casa. Quando a presença do Senhor nos cerca, representa que o milagre está do nosso lado. A presença, a potente mão de Deus está conosco. Uma coisa eu digo nessa noite: vai ter um momento que Deus vai te cercar de glória, de resplendor, de unção, que tu nunca mais vai sair da presença do Senhor. Tu nunca mais vai querer sair do altar de Deus. Aleluia. Aleluia. Foi de repente, foi uma surpresa, foi surpreendente. Deus surpreendeu Saulo no meio do caminho. A Bíblia diz que, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando ele cai, irmão, ele já cai rendido. Quando ele cai por terra, irmão, já cai todo o ego dele, todo o orgulho, toda a soberba, já cai na hora. Não tem mais nada que segurasse Saulo ali. Todo o seu conhecimento intelectual, todos os seus estudos aos pés de Gamaliel, dos sacerdotes, tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, caiu por terra naquela hora, porque Deus queria surpreender ele. Aleluia. Eu quero dizer para você, debaixo da autoridade do Senhor, tudo aquilo que você achou que era alguma coisa, tudo aquilo que você tentou levantar achando que era alguma coisa da parte de Deus, vai chegar o momento que Deus vai dizer: quem manda sou eu, quem tem autoridade sou eu, quem faz os desígnios na tua vida sou eu que posso, eu que faço, eu que quero, na hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele cai por terra, e a voz pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde: quem és, Senhor? Ele não sabia ainda, mas ele pergunta: quem és, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Eu passei um tempo, alguns anos atrás, perguntando o que era isso. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Sabe o que significa, irmão? Duro é para ti querer lutar com quem tem mais poder do que você. Duro é para ti querer lutar com quem pode mais do que você. Duro é para ti querer ter mais conhecimento, mais sabedoria do que é maior do que você. Jesus estava falando assim: tu pode lutar o que for, mas eu tenho mais poder do que tu, Saulo. Tu pode fugir para onde for, mas eu tenho mais poder do que tu, Saulo. Irmão, tu pode ir para onde tu quiser, mas aquele que te chamou, ele tem mais poder do que você. E vai chegar a hora que ele vai dizer: venha, venha.
briga, porque tu não pode lutar com quem tem mais poder do que você. E eu digo aqui na autoridade do Senhor, levante a sua mão que eu vou profetizar nessa noite. Aleluia. Oh, o Espírito Santo nessa noite, ele vai envolver a tua vida. E você vai ter conhecimento e entendimento da parte de Deus, porque Deus vai te colocar em uma posição que Ele quer. Talvez tu lutou, foi para um lado, foi para o outro, mas aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer, independente das situações que estão ao teu redor. Deus é poderoso para fazer, Ele vai cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ele cai em terra e ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. E ele responde tremendo e atônito: Senhor, o que queres que eu faça? Preste atenção, irmãos. Saulo até então odiava os crentes, queria acabar com os cristãos. Na hora que Jesus pega ele no caminho de Damasco, ele fala: olha, tu não pode lutar contra eu. E Saulo responde tremendo e atônito, ou seja, humilhado na presença de Deus, humilhado na presença do Senhor. Ele responde com voz trêmula: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor, irmãos. Ele chama Jesus de Senhor. Ele já está entregue ao Jesus que ele perseguia. Ele já disse: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? E Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá eu direi o que tu convém fazer. Ele derruba Saulo no caminho. Quando ele derruba Saulo, ele derruba o orgulho, ele derruba a prepotência, ele derruba a arrogância, ele derruba a soberba, ele derruba o homem impuro, ele derruba o homem pecador. E na hora que ele diz assim: levanta, ele está levantando uma nova criatura, ele está levantando um novo homem, uma nova pessoa, alguém que mudaria a história da humanidade através da obra que ele faria na presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor vai derrubar toda a soberba hoje na tua vida, o Senhor vai derrubar toda a prepotência na sua vida, o Senhor vai derrubar todo orgulho que você carregou até aqui. Sabe por quê? Por quando ele derrubar, ele vai levantar um novo homem, uma nova mulher, alguém que terá a presença do Espírito Santo, alguém que vai carregar a presença do Espírito Santo por onde for, no lugar que for, aonde estiver Deus, vai estar você representando a sua presença. Mais retorno, Jurandir. Aleluia. A Bíblia diz que ele diz: levanta e vai. Saulo levantou em terra, abriu os olhos e não via ninguém porque estava cego. Meu Deus, aí é o mais forte. Saulo caiu por terra, orgulho, todo homem impuro caiu por terra. Caiu. Agora Jesus fala: levanta e vai. Quando ele levanta, irmão, que ele abre o olho, ele não vê mais nada. Ele está cego. Quem já entendeu aí pode dar glória, né? Sabe o que Jesus fez com Saulo, irmão? Ele tirou toda a visão pecadora, toda a visão pecaminosa. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida, irmão? Ele vai mudar a tua visão, o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir. Aquilo que você achava que era, não é. Deus vai tirar da tua cabeça. Deus vai mudar o teu modo de agir, de pensar, de ver as coisas ao teu redor. Talvez ao teu redor tu só via problema, só via dificuldade, só sabia reclamar, só sabia murmurar. Deus vai mudar nesta noite a tua vida. Você vai começar a ver as coisas boas que estão ao teu redor. Você vai começar a agradecer a Deus pelo que Deus tem feito através da tua vida, na tua vida e na tua família. Você vai
você começar a ser uma pessoa que agradece e não murmura, que louva a Deus e não reclama, porque o que Deus quer fazer através de você não depende do que você acha, do que você quer, depende do que Ele quer, do que Ele vai fazer, do que Ele projetou na sua vida. Aleluia. Então Saulo cai e levanta cego. Irmão, se Deus precisar te cegar, Ele te cega, mas Ele vai completar a obra. Se Deus precisar fazer alguma coisa no teu corpo, Ele vai fazer, mas Ele vai completar aquilo que Ele montou nos seus desígnios na tua vida. Se Deus precisar fazer alguma coisa, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele levanta, não enxerga ninguém. A Bíblia diz que ele foi guiado pela mão. No versículo 8, ele foi guiado pela mão até Damasco. Agora o que eu acho interessante, irmão, é que Deus desmontou o Saulo que perseguia os crentes. Desmontou, irmão. Porque quando Deus quer fazer, irmão, desmonta o homem, ele desmancha totalmente, para não ficar um resquício de orgulho, de soberba. Deus desmontou Saulo totalmente. Que quando ele levanta, irmão, ele precisa de alguém para conduzir ele. Aquele soberbo que ia matar os crentes, que ia funilhar, que ia acabar com todo mundo, levanta sem ver nada, precisando ser conduzido por alguém, precisando ser levado por alguém, irmão. Ei, não queira chegar nesse ponto não, tá? Precisar de ser conduzido, ser levado por alguém, não. Volte enquanto é tempo a cumprir aquilo que Deus quer na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que ele é conduzido, e quando ele chega lá, irmão, olha o que é que ele faz. No versículo de número 9: esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. O que é que ele estava fazendo, irmão? Jejuando. Olha o crente novo convertido aí. Não comeu e nem bebeu, começou a jejuar. Sabe o que é que Deus vai fazer na tua vida, irmão? Vai fazer um negócio que tu vai voltar a ler a Bíblia, tu vai voltar a orar, tu vai voltar a jejuar, tu vai voltar a ter visão de Deus, tu vai voltar a ter comunhão com Deus, tu vai voltar a ter intimidade que você tinha 1 ano atrás, 2 anos atrás. Tu vai voltar a ter, porque Deus vai desmontar e vai montar um novo homem, uma nova criatura, alguém que precisa voltar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele passa 3 dias sem comer, sem beber. E aí Deus leva ele para casa de Judas, que não era o Iscariote, claro, e começa a orar, começa a jejuar. E aí Deus levanta um homem lá da cidade que se chamava Ananias. Aqui no versículo de número 11: e disse-lhe o Senhor a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmãos, tu vai voltar a ter aquela presença que você não tem mais. Tu vai voltar a ter aquela comunhão que você não tem mais. Tu lembra lá no tempo de infância, adolescência, que você orava, que você buscava? Tu vai voltar a ser daquele jeito, buscando tarde de avivamento, buscando vigília, buscando oração. Onde tem uma igreja para orar? Não tem culto na minha igreja, mas eu vou procurar uma igreja. Tu vai voltar a ser aquele homem, aquela mulher que tinha visão de madrugada, que Deus se levantava de noite, que você levantava para orar, não via nem hora passar, quando via já era o dia amanhecendo. Tu vai voltar a ser aquela pessoa, sabe por quê? Porque Deus tem urgência para trabalhar na sua vida, e quando Ele tem pressa, Ele tem pressa. Aleluia. Eis que Ele vai estar orando, e o mais forte aqui, irmão, um dos mais fortes que eu acho, no versículo 12: e numa visão
ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos, e ele voltava a ver. Antes de acontecer, irmão, o que Deus queria fazer, Saulo já estava tendo visão. Era novo convertido, mas já estava tendo visão. Deus já estava mostrando para ele o que ia acontecer no futuro. Antes de Ananias entrar, ele teve a visão que entrava Ananias, colocava a mão na cabeça dele e ele voltava a ver. Irmão, nessa noite eu quero dizer para você, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai renovar a comunhão em você, na sua vida. Você vai voltar a usar os dons espirituais, seja de profecia, de visão, de línguas estranhas, de interpretação, não sei, mas aquilo que Deus um dia te entregou, Ele vai voltar a usar na casa dele. Você é escolhido, você é escolhida. Deus tem algo para completar na sua vida. Você pode ir para onde você quiser. Deus vai completar a obra que um dia Ele começou. Levante a sua mão aí e comece a glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está falando contigo. Deus te trouxe aqui para falar com você e dizer: eu tenho pressa, eu tenho pressa. Assim como Ele teve pressa na vida de Saulo, na vida de Paulo, Ele tem pressa para fazer, Ele tem pressa para cumprir, Ele tem pressa para cumprir aquilo que um dia Ele falou. Aleluia. Oh, o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Ananias respondeu para o Senhor: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha só, irmão, Saulo era mal falado. Saulo era mal falado. A fama de Saulo estava percorrendo no meio da igreja. Saulo era mal falado. E aí eu vou dizer para você, eu não sei como é que está a tua fama por aí. O que as pessoas dizem para ti, ou falam de ti. Ah, o fulano de tal nem é crente direito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi o que Ananias disse para Jesus: Senhor, eu só escuto falar coisa ruim desse homem. Eu só escuto falar coisa ruim dele. Como ele persegue, como ele faz as coisas ruins, ele mata os crentes. Mas sabe o que ia acontecer na vida de Saulo? Deus ia mudar a história. Deus ia mudar completamente. Deus estava preparando um homem que era mal falado para ser o maior evangelista que já pisou na terra depois de Jesus. Deus estava preparando um homem que era sagaz, que era criminoso, que era mau, que era ruim, para transformar o homem que mais escreveu livros da Bíblia. Deus estava transformando um homem que tinha raiva dos crentes para ser o homem que mais sofreu pelo Evangelho depois de Jesus. Deus estava transformando um homem que odiava a palavra de Deus para ser o homem que mais teve autoridade para pregar a Bíblia por onde passou. Aleluia, aleluia. Deus estava preparando este homem para impactar mundos até hoje pelas suas palavras, pelas suas cartas. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Ele vai transformar você para impactar. Deus vai transformar a sua vida para mudar as suas vidas. Deus vai mudar você. Fique de pé nessa noite. Comece a dar glória. Comece a dar glória. Comece a dar glória. Aí sabe o que Deus disse para Ananias? Segura aí. Deus disse assim para Ananias: Ananias, eu não quero saber o que ele era. Eu não quero saber o que ele fazia. Meu Deus. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para ti nessa noite? Eu não quero saber o que tu estava fazendo. Eu não quero saber o que tu fez. Eu quero saber que a partir de hoje tem uma nova história preparada para você. Aleluia. Deus disse assim para Ananias: Ananias, eu não quero nem saber quem era ele. Eu quero saber o seguinte:
vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu quero dizer para você, sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero saber o que estão falando de ti, eu quero saber que a partir de hoje eu vou fazer algo novo acontecer na sua vida, eu vou fazer algo novo acontecer em você, eu vou fazer algo novo e vai restaurar a comunhão. Deus vai transformar a tua vida. Aleluia, aleluia. No versículo 17, a Bíblia diz assim que Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus aqui que te apareceu no caminho por onde via, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Saulo, irmão? Tirou as escamas dos olhos, e quando ele acordou, quando ele viu tudo de novo, ele só via a presença do Senhor, ele só via a presença do Espírito Santo, ele só via o que Deus estava preparando para ele, ele só via aquilo que Deus estava preparando. Eu quero dizer para você nessa noite, você veio, chegou aqui neste lugar para receber uma palavra, e a palavra é essa: ele vai te surpreender, ele vai surpreender a tua vida, ele vai te surpreender esta noite, a partir de hoje, porque o que Deus vai fazer será grande, será poderoso, será tremendo. Deus vai surpreender você nesta noite. Levante a sua mão e comece a dar glória a Deus aí. Um Deus que surpreende, um Deus que transforma, um Deus que muda. Outrora Saulo, ele via só mortes, só sentença de morte. Agora Saulo via vida, porque ele estava com o dono da vida, aquele que tem o poder de matar e de ressuscitar, aquele que tem o poder de fazer e desfazer. Eu quero dizer para você, debaixo da autoridade do Senhor, nesta noite, o Senhor vai restaurar a tua vida, o Senhor vai restaurar a comunhão, o Senhor vai fazer de você um baluarte, uma atalaia, alguém que vai impactar vidas através do Evangelho. Aleluia. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para falar isso para você. Ele vai te surpreender. Da melhor forma Ele vai te surpreender. Talvez no começo tu pode não entender, mas tu vai entender o que Deus vai fazer através de você.